Oi gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma psicóloga especialista em relacionamentos, é a Elaine Luiz. Se vocês quiserem encontrar ela depois no Instagram, no Facebook, eu vou deixar os links aqui embaixo. A gente vai fazer um papo bem bacana sobre como é a relação entre os pais depois que os filhos chegam. E a gente já preparou algumas perguntas, vamos fazer uma conversa aqui. E é isso. Sejam bem-vindos então à nossa conversa. Sejam bem-vindos. E a primeira pergunta que a gente separou é como manter o tempo entre os pais depois que as crianças chegam. A primeira coisa que a gente pode pensar é tirar esse encontro entre o casal da obrigação, porque parece que é um pontinho a mais na lista dos pais e das mães, e principalmente das mães, né? Então tirar da obrigação e colocar isso pra prioridade. Colocar assim como prioridade de vida, porque se eu tô num relacionamento, se eu construir uma família, se eu quis estar com essa pessoa e se em algum momento a gente decidiu estar junto, é porque isso foi importante pra mim. Então lembrar disso, por que eu escolhi estar com essa pessoa e qual é o relacionamento que a gente quer? Qual é o casamento que a gente quer ter? E aí isso passa vai para outro degrau. Quanto que o relacionamento é importante na minha vida? Se ele é importante, eu quero cultivar. Eu quero que seja bom pra nós dois, eu quero que a gente esteja felizes juntos, né? Eu quero dar atenção pra ele porque isso é bom pra mim, ele vai querer dar atenção pra mim porque ele também quer fazer o bem pra mim, né? Então tirar da obrigação e colocar na prioridade como é bom estar juntos e não só a gente tem que estar junto. Eu acho que fica pesado quando a gente coloca nessa... O que eu sinto muito, que acontece entre bastante casais, na rotina do dia a dia, quando tá todo mundo lá no olho do furacão, convivendo com as crianças, a escola, o trabalho e não sei o quê. Quando você viu, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, você não se deu aquele tempo. Eu percebi que pra mim funcionou um pouco melhor quando a gente se colocou uma obrigação de, pelo menos uma vez por mês, a gente vai ter que fazer uma coisa. Isso. Quando a gente fala de prioridade, quer dizer que a gente vai precisar ter um planejamento. Se isso é prioridade pra mim, então isso vai ter que estar na minha agenda. Eu não posso esquecer de colocar na minha agenda. Mas não é no peso da obrigação. Não é no peso de que, agora acabei o dia, tô super cansado e né, a gente tá super cansado, ainda temos que estar juntos, né? Mas não, é prioridade. Então se é prioridade, eu vou dar uma atenção pra isso, seja uma vez na semana, aquele dia que é do casal, ou uma vez no mês, enfim. E aí é combinar e conversar mesmo, né? E essas coisas às vezes não são conversadas. O casal percebe a dificuldade, sente a falta de estar junto, mas só fala ou na hora que estoura para um dos dois, né? Aí vem a briga, aí vai se fechando, vai estar chateado, né? E faz muita falta a conexão entre o casal, né? O tempo pro diálogo, assim, exclusivo do casal, né? Os dois poderem conversar, poder olhar no olho, poder retomar as coisas que são importantes pros dois, né? Ter o vínculo fortalecido, isso faz bastante falta. Eu, por exemplo, senti muita falta de fazer uma refeição completa, sabe? Que é uma coisa que depois que a criança chega, você não sabe o que é sentar e fazer uma refeição completa e poder bater um papo de adulto. Só que é uma coisa que às vezes também eu demorei pra me dar conta de que, poxa, era isso que tava afetando o meu dia a dia, era isso que fazia eu não estar tendo vontade de estar tanto tempo junto. E acender esses alertas é sempre bom, que nem você falou. Eu acho que ter isso de, poxa, isso é uma prioridade pra mim, ter uma relação saudável, né? Colocar isso mesmo. Isso. Colocar numa agenda, né? Assim, eu tiro do peso da obrigação, no fim eu nunca tendo e sempre tô devendo, e passo a ter prioridade e daí eu vou fazer. E pra fazer, às vezes a gente tem que organizar, né, tudo, né? Tem que organizar a rotina, quem vai ficar com a criança, com quem eu posso contar, se tem almoço pronto. Então assim, se organizar para aquele momento e com quem que eu posso contar. A rede de apoio é muito importante, né? Quem é a minha rede de apoio? Né? Eu tenho amigos, tenho parentes, eu vou contratar alguém. Não dá pra gente achar que dá pra resolver tudo sozinho. O casal não vai resolver tudo sozinho, tem que contar com outras pessoas, sim. Isso é primordial. E um outro aspecto que a gente não pode esquecer, assim, é que quando nasce o bebê, o vínculo não dá pra deixar de falar entre o vínculo entre a mãe e a criança, né? E no primeiro ano, além disso tudo, é assim, o casal entender que vai acontecer toda a mudança, vai ter um momento de ajuste, de adaptação, né? É bem importante que o homem principalmente tenha essa compreensão, tenha permitir esse tempo pro vínculo entre a mãe e a criança. Só que a mulher, ela precisa de uma ajuda também pra perceber assim, poxa, agora é o momento de esse vínculo começar entre o casal também voltar a se fortalecer. Então tem uma parte do papel do homem que é de ajudar e pontuando para a mãe e para a criança que tem um espaço dele ali.
Então, assim, o pai ajudar a botar a criança para dormir mais cedo, né? O pai valorizar os momentos que ele tem com a mãe, né? O pai poder sinalizar que esse relacionamento não é só entre dois, tem um trio ali, né? Se é só uma criança. Nossa, isso é super importante, porque pra mim o primeiro ano foi bastante difícil. Quem já conhece um pouquinho da minha história sabe que eu acabei indo morar em outro país com 8 meses de gravidez, então eu fiquei bastante isolada no primeiro ano. E eu senti que realmente, por mais que tivesse toda a ajuda, toda a compreensão e tudo mais, mas acontece uma coisa louca na nossa cabeça que, ainda que a gente tente, parece que cria meio que um bloqueio com essa questão de estar amamentando, de estar me dedicando pra Bia. Muitas vezes eu tava tão cansada, tão exausta, que ainda que eu quisesse dar atenção, às vezes a gente não consegue se dar atenção nem pra nós. Quantas vezes passa 3, 4 dias e você percebe que não lavou o cabelo? Eu acho que a paciência tem que vir no conjunto, né? Não pode ser uma coisa que a gente espera também. Muitas mães se culpam muito e acham que tem que sair da maternidade já Kate Middleton. Isso. Assim, caminhando perfeito, o corpo volta em 10 segundos. E essa não é a realidade de 99% das pessoas, né? Eu acho que cobrar um pouco menos também. Isso, tem que construir um relacionamento com uma criança agora, né? Reconstruir a vida de casal. Agora é outra história, são novas oportunidades, novos laços, né? Tem que ter um tempinho mesmo pra ir. Adaptação. A segunda pergunta que a gente tem é como lidar com o ciúme das crianças com relação dos pais, quando a criança vê os pais se abraçando ou se beijando e tenta separar ou fica com ciúmes, tenta chamar a atenção de algumas outras formas, às vezes até começando a chorar ou se jogar no chão, por aí vai. Então, nesse momento bem pontual que a criança demonstra os ciúmes, é legal poder incluir a criança naquele momento ali, né? Então, se o pai e a mãe vão dar um abraço, vão dar um beijo, então chamar a criança pro meio, fazer uma brincadeira com ela também, fazer uma cosquinha, abraçar, beijar, ter esse momento em família. Mas ao longo dos dias e do tempo, ir mostrando para a criança que existe um relacionamento que é entre o pai e a mãe, uma criança que é um relacionamento da mãe com ela, e um relacionamento do pai com ela, que esses relacionamentos são válidos e são importantes. Então, ir ajudando a criança a perceber que o pai e a mãe são adultos, que tem um relacionamento de marido e mulher, e que com a criança eles têm um relacionamento de pai e filho, mãe e filho. Né? E como é que a gente faz isso, né, no dia a dia? É com falas mesmo, dizer pra criança, olha, agora o papai e a mamãe precisam conversar sobre um assunto que é importante, a gente vai conversar sobre uma compra que a gente tem que fazer, a gente vai conversar sobre um compromisso do final de semana, a gente vai tomar uma decisão aqui juntos e você vai brincar, enquanto isso vai fazer as suas atividades. Então, aos poucos, ensinando para a criança que tem um espaço de pai e mãe ali. E também de verificar se a criança não está tendo pouca atenção dos pais, né? Então, assim, se não tá a rotina muito pesada, se não tá a rotina muito corrida, se não tá acontecendo outras coisas ali que a criança tá demonstrando a necessidade de atenção naquele momento. O ciúme tem um pouco da ameaça, né? Que é o risco de perder. Então eu tenho ali uma mãe pelo qual eu estou muito apaixonada e dependo muito dela, ou um pai, né? Pelo qual eu estou muito apaixonada e dependo muito. E de repente, será que eu vou perder essa atenção? Né? Será que essa aproximação do meu pai com a minha mãe vai me deixar, como você falou, excluído de lado? É eles e não é eu? Né? Então por isso que essa atenção exclusiva do pai com a criança e da mãe com a criança, esse tempo junto de qualidade é muito importante. Para que quando a criança veja lá o pai e a mãe, ela também esteja tranquila. Eu também tenho meu tempo, não é porque eles estão ali que eu vou perder. Não é se uma ela estiver ameaça, preenchida, né? Se ela estiver repleta disso, ela vai aos poucos lidando melhor com isso. Percebendo que na verdade o amor a gente não divide, a gente multiplica, né? Outra pergunta que me mandaram também foi como explicar para as crianças que os pais dormem juntos na mesma cama e a criança vai passar a dormir sozinha. Isso é uma questão bem delicada porque a gente precisa muito do contato físico, Isso é muito importante para nós, né, seres humanos. É muito bom dormir junto, tanto é que a gente dorme, né, junto com os parceiros, com os companheiros. Né? A questão da cama compartilhada é uma coisa que acontece naturalmente entre irmãos, né? Entre os pais mesmo, pais e mães, né? Coloca o filho pra dormir, não ia colocar, mas de repente o filho tá no meio. Então, assim, é muito bom dormir perto de alguém. Né? Então a gente tem que ter esse olhar, né? Assim, de como a criança tá se sentindo. E com relação aí, daí como fazer agora, né? Então, se a criança tá no quarto dos pais e vai pro quarto dela, a preparação do quartinho ajuda bastante, né? Ela poder participar da escolha dos móveis, de uma coberta diferente, cortina, né? Coisas que vão
mostrar pra ela que agora ela também é crescida. É um senso de importância, De né? importância e dos benefícios que ela vai ter, né? Com isso, com essa mudança. Porque só perder aquele quentinho do pai e da mãe Não tem graça. Não tem graça. Não tem nenhuma graça. E entra um pouco daí na conversa que a gente, né, na pergunta anterior, assim, que aos poucos a criança vai percebendo que existe um relacionamento ali entre pai e mãe, entre adultos, né? E que ela faz parte desse relacionamento de outras formas, mas aquele espaço, aquele quarto é do pai e da mãe. Né? E ela vai ter o espaço dela, o quartinho dela. E a última pergunta que eu tenho aqui é com relação a como a gente continua mantendo as relações sexuais do casal quando a gente tem os filhos. Principalmente, esse questionamento me vem muito de pessoas que têm a cama compartilhada. Então, quando tem a cama compartilhada, a família ela vai precisar se arranjar no ambiente, né, de uma forma diferente, se organizar de uma forma diferente. Então, ter um outro espaço da casa em que os pais possam ter, né, esse momento, essa privacidade. Então, é importante ter a privacidade, ter esse espaço dos pais, e aí vai ter que usar a criatividade. Né? Tem que ter um sofazinho confortável, lá na cama da criança, no quartinho da criança que já tá meio preparado, né? E uma outra coisa, nem sempre é possível, né? Mas se for possível, em outros horários também. Porque não é só na hora de dormir, não precisa né? ser aquela rotina, né? Isso, e inclusive tem pessoas que gostam mais em outros horários, e às vezes nem para pra pensar nisso, né? Ai, porque é na hora de dormir. Não é. Pode ser muito bom de manhã, pode ser muito bom no início da tarde, no meio da tarde. Então, de repente, organizar os horários da família, que isso caiba na rotina também em outro horário. Então, pode ser em outro lugar ou em outro horário, mas aí, mais do que nunca, é importante aquela priorização e o planejamento. Se Né? organizar, né? Se organizar, né? Porque senão não sobra tempo. Não sobra espaço. E aí se vai dormir, a criança tem um horário pra dormir antes também, né? Porque senão vai dormir todo mundo junto ali, já não sobra tempo pro casal. Outra coisa que as pessoas me questionam muito também é sobre a questão de ter relacionamentos, às vezes quando você tá compartilhando quarto no mesma cama ou no mesmo quarto. Eu não sou adepta disso, eu acredito que não no mesmo ambiente que a criança não é legal, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Eu acho que pode ficar um pouco confuso pra criança, né? Porque a gente nunca sabe ao certo se a criança tá dormindo, se não tá, né? É sempre mais saudável pra criança que ela não tenha o contato, né, com esse momento entre os pais, né? As perguntas hoje eram sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado. Relacionamentos depois do casamento sempre deu mais trabalho do que davam antes, necessitam mais organização, mais atenção, e eu acredito que essa coisa que você falou de botar lá na agendinha é primordial, porque a rotina engole a gente. Quando você se dá conta, passou um mês, passou 2 meses e você nem sabe mais o que tá te incomodando. Aquilo passou a ser natural e não é natural, né? A gente tem um motivo para ter querido ter filho e estar junto e viver na mesma casa. E para criança é muito importante que os pais tenham um bom relacionamento. Por mais que ela não saiba expressar, que ela não saiba falar, e até que às vezes ela tenha ciúmes, mas o clima de ter um pai e uma mãe que se gostam, que se dão carinho, que estão juntos, que se respeitam, é muito importante para a criança crescer saudável, né? Então isso é um motivo a mais pra gente, né, valorizar, priorizar essa atenção, esses momentos entre o casal. Eu acho que inclusive pra gente demonstrar pra eles qual é o tipo de relacionamento que é o que a gente gostaria de que eles tivessem também, né? Porque muitas famílias que têm relacionamentos abusivos, você percebe que os filhos têm uma propensão maior a entrar em relacionamentos abusivos. Então, eu sempre me lembro de uma frase que eu vi uma vez: eu tento ser pra minha mulher o marido que eu gostaria que a minha filha tivesse. E nós somos os modelos, e o modelo de relacionamento que a gente tem é o que eles estão vendo, é o que eles vão querer reproduzir. Acreditam ser um bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau!